E aí, Tati? Val, tudo bom? Dá pra ouvir bem? Pessoal, Dá. os que já entraram, dá pra ouvir bem? Deixa eu só aumentar um pouco aqui, que você tá um pouco baixo pra mim, mas eu acho que é o meu volume. Aí, Tá bom agora? opa, tá Ted, tá ótimo. Beleza. Aí, ó. Bom, vamos dar um tempo então, pro pessoal entrar. Por enquanto, vamos se apresentar então, Kat, porque, enfim, o Instagram não permite muito tempo, né? Então, aos que não me conhecem, muito prazer, meu nome é Alisson. Eu estudo filosofia na USP. Eu dei aula no passado, aula para o concursinho pré-vestibular. Esse ano eu estou fazendo uma pesquisa, né, de iniciação científica, inclusive na área de filosofia política, né, estudando essa conjuntura. E aí eu estou fazendo parte de um coletivo, que é o coletivo de estudos políticos e culturais, inclusive a Catarina participa. E aí, desde o início da pandemia, perdão, a gente está se reunindo todos os sábados, né, Kate? E discutindo uma série de questões, né? Semana passada, por exemplo, a gente discutiu sobre gênero, né? A falta de espaço para bissexuais e, sobretudo, lésbicas no meio artístico, como que o meio cultural, né, série, filme, aborda essa questão, a transfobia no movimento feminista, enfim. Nas 3 semanas anteriores, a gente falou sobre racismo, né, sobre uma série de perspectivas, enfim. Então, a gente aborda questões, além de políticas e culturais, também de história, de economia, né, de arte, de filosofia, né, e aí fica aqui o espaço, então, para divulgação, né, convidar todos que queiram participar de alguma reunião, ver como é que é. Se puder curtir, a gente criou essa semana a página aqui no Instagram. Aí, se alguém que está no coletivo puder escrever qual que é aqui a conta, eu ia deixar na minha bio aqui do Instagram, mas eu esqueci, gente. Mas depois eu posso colocar também. E aí, nas primeiras reuniões que a gente fez, né, a partir do isolamento, a gente tem discutido muito sobre o impacto da pandemia do coronavírus nas relações internacionais, né, e em alguns casos em específico, dentre eles o Brasil, né, e é o que a gente pretende trazer para vocês. Eu acho que a gente já deu uns minutinhos, acho que o pessoal já está entrando, então, Kátia, A Jade acabou de colocar o usuário do coletivo aí, gente. A Jade isso, Paula. é CPC underline, CEPC underline. Volta para Machado, Kátia. Kátia, Ai, meu Deus. é com você então. Olá, pessoal. Meu nome é Catarina. Eu sou estudante da Unesp, em Botucatu. Faço zootecnia lá. Realmente, o assunto de hoje é algo bem... Bem não, né? Mas levemente distante do que é a minha graduação. Mas é, é um assunto que eu sempre fui muito interessada, faço parte do coletivo também desde o início. E a gente está vindo aqui realmente para mostrar os resultados dos nossos estudos, para a gente poder conversar, debater. Vai ter o momento das perguntas. Aliás, é até uma coisa que a gente ia avisar agora no início, tipo, se vocês Eu puderem esqueci. guardar as perguntas, tipo, mais pro final, para não ficar subindo enquanto a gente está falando, porque dependendo da situação a gente perde a pergunta e aí depois a gente não vai conseguir responder todas que a gente puder. E é isso. Manda ver então. Posso começar? Vai. O povo tá discutindo nas conversas. Vamos lá.
Se você estiver atrapalhando, boa tarde, pessoal. Se tiver atrapalhando, se os comentários estiverem tirando seu foco, eu bloqueio aqui. Não, imagina. Relaxa, não se preocupa não. Pessoal, boa tarde. O momento atual é de discussões diversas em cima do modo como a pandemia do coronavírus deixou os países ao redor do mundo. Indagações sobre como os governos estão ou deveriam estar atuando para conseguir passar por esse caos da melhor forma possível são grandes. Sendo assim, algo de grande debate no nosso coletivo, como já citamos aqui anteriormente. Um dos pensadores famosos que nos últimos tempos fez as suas análises sobre esse período, foi o professor doutor em filosofia Slavoj Zizek, que ele levanta as crises que estão rompendo o mundo afora, por todos os países, né? Como, por exemplo, o próprio sonho americano, né? Aquela perfeição que os Estados Unidos existia na mentalidade de alguns, onde mostrou que a consequência desse caos da pandemia que passou no país mostrou que uma das falhas que eles têm muito é na saúde pública, né? No sentido de fazer o preço dos exames, né? Dos exames para poder detectar o coronavírus e tudo mais. É um verdadeiro caos, porque lá eles não têm um sistema de saúde público devidamente feito. Tudo pago e muito caro. E levantando, né, um possível caminho de que essa seria a crise final para o capitalismo e que haveria uma reformulação do comunismo para assim ser o novo sistema regente do mundo que melhor se encaixaria. Contudo, nos últimos meses, alguns países até pensaram em novas formas de atuação, não somente dentro dos seus territórios, mas também as relações entre outros países. Porém, dois países que, por sinal, são os países com maior quantidade de infectados e de óbitos no mundo, que seriam os Estados Unidos e o Brasil, são os que mais desobedecem às regras de segurança aconselhadas pelas principais instituições de saúde, por exemplo, a própria OMS, e ficam tomando decisões de conflito com outros países, como a própria China, no momento de caos, onde todos deveriam pensar na melhor forma possível de passar por essa pandemia. Por exemplo, os Estados Unidos é o primeiro país com mais infectados do Covid-19. A previsão de queda e crise é inevitável, de acordo com os analistas, porque só nesse primeiro trimestre houve recorde de queda de lucros nos Estados Unidos, só no primeiro trimestre de 2020. E os números dessa queda já estão próximos da crise de 2009, que de acordo, né, com o economista-chefe de uma das principais empresas de investimento, e não só por causa da pandemia, também por causa da guerra comercial que os Estados Unidos começou ano passado com a China, que depois eu ainda vou citar. E no meio desse caos todo, num caos projetado exatamente por um problema de saúde que o mundo está passando, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rompeu no final de maio com a OMS, argumentando que a mesma foi falha com a administração da pandemia e que a verba iria para outras instituições do próprio país. O mesmo presidente que que está criticando a Organização Mundial da Saúde foi o mesmo cara que aconselhou a população a tomar desinfetante como prevenção. Esse mesmo cara está dizendo que a OMS foi falha na administração da pandemia. E, por sinal, esse ano ocorre as reeleições, né, de 2020, que estão ocorrendo entre o atual presidente, Donald Trump, e o Joe Biden. E o outro candidato, Joe Biden, levantou a possibilidade, algumas semanas atrás, de que se o Trump perdesse, e as pesquisas atualmente estão mostrando que está havendo uma queda de popularidade, que já não era muito alta, mas uma queda de popularidade com o candidato Donald Trump, o mesmo não iria poder querer e forçar a permanência partindo
para uma possível ditadura. O atual presidente disse que não, que ele tem outros compromissos. Aí, no caso da China, né, que nesse meio todo foi a primeira que houve os primeiros casos no mundo detectados, mas existem a pesquisa sendo feitas, né, se foi o local de origem ou não do vírus. Recebeu críticas do mundo inteiro por esconder os primeiros casos e a gravidade que estava atingindo o país. Mas depois de uns tempos, ela começou a tentar, se desculpar, no sentido de ajudar os outros países e tudo mais. Só que a China, tendo reagido de uma forma, tentando administrar depois do erro que ela tomou, ela não está apoiando os países que não estão cuidando disso. E uma das consequências caiu para o nosso. Porque, por exemplo, no último final de semana, a China suspendeu importações de uma processadora de suínos da JBS e da BRF. E na semana passada, as exportações de 2 unidades de carne bovina e uma de aves foram suspensas pela China, que, por sinal, é a maior consumidora de carne brasileira, enquanto o Ministério da Agricultura suspendeu de forma voluntária os embarques de outras unidades de frangos para o país asiático. Exatamente porque, pela forma como o nosso país está coordenando, administrando da pior forma possível a situação atual. E o que acontece principalmente nessa intriga, né, China e Estados Unidos? Esse acordo comercial que eu citei antes, né, essa guerra comercial começou em setembro do ano passado, e com o passar do tempo eles foram fazendo esse acordo, um acordo de fato para tentar reajustar a situação. Esse acordo foi feito também ano passado, só que ele foi pela primeira vez assinado e concordado por ambas as partes em janeiro desse ano. E o que constava nesse acordo? Que a China se comprometia em aumentar as importações de bens americanos em 200 bilhões de dólares, coisas que fosse comprar dos Estados Unidos. Já os Estados Unidos aboliriam uma série de tarifas em produtos, principalmente médicos, que estão sendo de grande importância, principalmente nesse momento, importados, que tinham sido impostos na guerra comercial entre os dois países em setembro do ano passado. O diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos e assessor do Trump, o Larry Kudlow, diz que o Trump já está perdendo interesse pelo acordo comercial, devido a estar no meio da época eleitoral. E, além de toda essa intriga, está havendo conflitos conflitos entre a China e os Estados Unidos, onde estão tendo ameaças, né, de porta-aviões, de caças, tanto dos Estados Unidos quanto da China, perto dos territórios de Taiwan, de Hong Kong, que são exatamente territórios que entram em conflito, né, por estarem ali. São territórios asiáticos, mas tem um grande interesse pelo capitalismo ocidental. E, por último, o que é o nosso foco de hoje do debate, como está sendo feito, no caso do Brasil. Brasil é o segundo país com mais infectados pela Covid. Segundo a economista e pesquisadora da FGV e do Instituto Brasileiro de Economia, a Luana Miranda, a previsão de queda é de 8% da economia só em 2020, sendo que é a maior queda do bloco da América Latina e Caribe. Vai ter um retorno ao patamar de pré-recessão previsto apenas só para o segundo semestre de 2022, exatamente por causa disso. E será a pior da história do Brasil. Porque não está havendo essa preocupação com apenas o lucro, não está havendo uma boa administração, como a maioria das pessoas estão vendo e assistindo isso, sabe? E de acordo com o presidente da Federação Cruz Vermelha, Francesco Roca, o Brasil não foi o único país a debater sobre a importância da economia e da saúde da população durante a pandemia, mas foi o que houve maior divergência, onde colocou muito mais importância de um lado do que o outro. E segundo a professora Mônica Hirsch, envolvendo não só as eleições do
dos Estados Unidos atualmente. Afinal, o partido do atual presidente tem grande relação com o nosso atual governo, não só envolvendo as eleições, mas envolvendo a guerra comercial com a China. Segundo ela, em um fórum que aconteceu nas últimas semanas, né, o Brasil Fórum Reino Unido 2020, as eleições presidenciais neste ano nos Estados Unidos deixariam o Brasil numa posição ruim, independentemente do resultado. Ela vê um aprofundamento da crise da imagem brasileira, no caso de uma reeleição do Trump, e um isolamento ainda maior se o Joe Biden vencer. Sendo que ele mesmo comentou que, quando ele ganhasse no primeiro dia, os Estados Unidos já iria voltar para a OMS, algo que o Trump retirou nas últimas semanas, e também ele iria brigar pelo tanto de queimadas que está acontecendo na Amazônia. Em qualquer situação, para a professora do Brasil, a professora, né, a Mônica Hirsch, em qualquer situação, o Brasil terá dificuldade de se posicionar entre a disputa pela hegemonia dos americanos com a China, e nas eleições também. E toda essa atuação do atual governo brasileiro só demonstra que o governo não está minimamente preocupado com a sua popularidade, sem uma tentativa de trazer para o seu campo de apoio aqueles que não o apoiavam anteriormente. Aliás, muito menos permanecer com aqueles que eram já os seus aliados. Nos últimos tempos, a gente vê o tanto de aliado que se tornou oposição do atual governo. Porque mesmo nesse estado de caos, se um governante está realmente interessado em conquistar a sociedade, saberia administrar com melhor qualidade para o país, passar de forma mais amena todo esse problema. Por exemplo, fazendo pequenas taxações no alto empresariado, porque aí conseguiria melhorar o auxílio emergencial, aumentar a duração de tempo, conseguir dar a chance das pessoas permanecerem nas suas casas e não afetar tanto assim o sustento da casa. Ou até mesmo colocando o isolamento horizontal exatamente como os especialistas em saúde aconselharam, para assim não chegar no caos que nós estamos. Foi. Alisson? Valeu. Bom, eu pego essa última parte, né, mais em específico, da fala da Catarina sobre o Brasil, né, eu gostaria de começar atentando sobre um equívoco, né, que eu imagino que tanto a esquerda quanto a direita, que também se opõe ao Bolsonaro, né, a direita não bolsonarista, que é o de achar que o Bolsonaro é burro, né, sendo que todo esse caos, né, todo esse cenário é justamente proposital, né? O que ele faz é basicamente uma naturalização do caos. Esse desinteresse, né, do Bolsonaro é intencional. Os caminhos político-econômicos que o Brasil tem percorrido, né, com esse governo, mostram que o nosso país é um laboratório, né? Então, a Catarina, a minha família que está aqui comigo, o pessoal que está aqui com a gente, né, nós fomos transformados em um experimento, né? E que experimento é esse, né? É claro que o Brasil tem as suas particularidades, muitas inclusive, né? Mas também tem questões aqui, né, que propõem responder a um problema global, que é o seguinte: as sociedades são cada vez mais ingovernáveis. E isso eu falo não só em relação ao terceiro mundo, né, que é o que a gente pode associar a um primeiro momento, né? Basta ver o que acontece nos Estados Unidos, né, uma crise política pelo menos há 4 anos. Né? Basta ver o que acontece no Reino Unido, uma crise política há pelo menos 4 anos. Né? A França passou por um caos há pouco tempo atrás. A Alemanha é um país de primeiro mundo onde é necessário fazer coalizões, né, inacreditáveis do ponto de vista ideológico. Né? E para quê? Para os governos se sustentarem. Né? E todas essas situações são situações fora da governabilidade normal. Isso não era comum até um tempo atrás. Né? Mas o que tem acontecido é que as populações têm se voltado
periodicamente contra o seu governo, né? E justamente por desejarem não mais serem governados, né? Porque nós estamos vivendo séculos de caos. O século XXI, né, que já tem aí 20 anos, é um século extremamente caótico. Então, se a gente for pensar, né, desde o seu início, nós temos guerras e crises, né, ininterruptamente. Né? Então, a gente começou bem no 11 de setembro, né, o famoso 11 de setembro de 2001, que teve como resposta dos Estados Unidos, né, o ataque em centros de treinamento da Al-Qaeda, que não aceitou bem, né, e revidou. E aí pronto, em 2002 começou a guerra do Afeganistão. Isso em 2001, 2002. Em 2003 teve início a guerra do Iraque, né, já que o Iraque, vocês sabem, o Iraque representava uma ameaça global, né, que é o discurso estadunidense. Né? E a guerra contra o Iraque é uma guerra que começa em 2003 e acaba em 2011. E que deixa sequelas ao Iraque até hoje. Né? Até hoje o Iraque vive uma guerra civil. Né? E inclusive o Iraque esteve agora, em janeiro agora de 2020, né, no meio de um outro conflito. Foi um conflito entre o Irã, né, e, né, pasmem que novidade, os Estados Unidos. Né? Então, para além dessa série de conflitos bélicos, de fato, né, tecnicamente, nós estamos em crise global há 12 anos, pelo menos. 12 anos. Desde a crise de 2008, que ainda não foi superada. Né? Aquela crise ainda ecoa nas economias ao redor do mundo. Né? Essa crise de 2008 abriu portas, por exemplo, para a crise na zona do euro. Né? Ou derrubou preços de commodities. O Brasil sofreu uma grande crise em 14, né, porque a China, que na época era responsável por 70% das nossas vendas, estava em crise. Né? Só que, além disso, né, além dessa crise econômica, tem uma consequência dessa crise de 2008 muito importante, né, porque tem reflexos políticos. Né? Essa crise trouxe e traz até hoje reflexos políticos. Né? Um estudo liderado por um economista da Universidade de Chicago, chamado Amir Suf, né, em uma análise em mais de 60 países, mostrou uma queda de eleitores no centro, né, e um aumento nos extremos. Né? Sabendo disso, veja, não parece e não é coincidência o avanço nos anos, né, seguintes à crise de 2008, a ascensão de figuras como o Bolsonaro, né, como o Donald Trump, né, ou o fato da Inglaterra ter saído da zona do euro, né, há pouco tempo atrás, a vitória de um radical de esquerda na Grécia, se não me engano, em 2018, né, enfim. Então, essa crise, ela tornou-se um modo de governar. Então, é a crise perpétua como nova forma de gestão. E governar uma sociedade sempre em crise é possível a partir de certas condições. Nós, tolos, ingênuos, imaginávamos que uma situação de crise econômica e social produziria, né, um outro tipo de arranjo governamental, né, que não esses que nós estamos vendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né, no Reino Unido. Nós imaginávamos que em um cenário de crise, né, tanto social quanto econômica, nós teríamos governos competentes, né, que entendessem as necessidades da população, né, e que prestasse assistência à sociedade. Mas nós conseguimos criar outra história, né, porque a crise não está aí para ser superada. Né, esse é o ponto que eu defendo. Né, ela é o nosso lugar cada vez mais natural. Né, e é uma crise que apenas um lado da balança paga, né, que é a parcela pobre e oprimida da sociedade. Então, na Inglaterra, né, há um tempo, até alguns anos atrás, havia um discurso de que não, a crise passou, né? Não, a crise já foi, a gente superou a crise. Logo em seguida, em 2016, o que veio? O Brexit. Né? Então, a população demonstrou
né? Que, na verdade, a crise não havia superada e que a sociedade não estava mais satisfeita com essa política de governar, né, baseada na expoliação, né, na exploração da sociedade. Inclusive, o que eles muito alegavam, né, é que eles precisavam trabalhar de 2 a 3 vezes mais, né, para ter o que tinham antes. E o que esses governos, né, que eu citei, né, um Donald Trump, um Jair Bolsonaro, têm a oferecer em um momento como esse, um momento em que a sociedade sente no bolso, é um discurso de austeridade, né? Então, ou seja, eles vêm com um papo de que, não, o governo que estava até aqui, esse governo aí que está tentando se reeleger, ele tem muitos gastos, ele gasta demais, tem muito ministério, é um Estado muito emparelhado, né? E aí eles, né, se apresentam como uma retidão moral, né, uma espécie de retidão moral. Ou seja, não, a gente tem a solução, né, para sair dessa crise. Né? A gente vai apertar as contas, né? A gente vai poupar, a gente vai cortar gasto desnecessário, a gente vai fechar ministério. Né? Esse é um discurso que a gente ouve muito no Brasil. Né? Só que é interessante porque quem fala em austeridade, quem vem com esse discurso de que o Estado interfere demais, é grande demais, são aqueles que, quando quebram, vão buscar apoio do dinheiro público. Né? Que quando entram em crise, demitem seus funcionários e pronto, o problema passa a ser deles. Né? E nós estamos vivendo isso agora. Né? O Santander, eu vi semana passada, o Santander já demitiu mais de 200 funcionários desde o início da pandemia. Vocês sabem qual que foi o lucro do Santander só no ano passado? 14 bilhões e meio de reais para demitir 200 funcionários agora. Né? Fora que, em menos de 10 dias de isolamento, o isolamento começou, em geral, no dia 16 de março. Eu me lembro, no dia 24 de março, 8 dias depois, os bancos já haviam recebido 1,2 trilhão de reais do Estado. Né? E são essas pessoas que falam de austeridade, que falam que o Estado interfere demais. Portanto, o laboratório que nós somos é uma junção de um neoliberalismo radical, por um lado, né, é essa economia e essa previdência suicidária do senhor Paulo Guedes, né, e um militarismo protofascista que é a cara do energúmeno do Bolsonaro. Né. Você quer entender o que é o governo Bolsonaro e o que isso representa? Você olha para a figura do Bolsonaro e do Guedes. Que eu falei proto-fascista, proto é caráter do que está em um estágio inicial. Né? Então, é um fascismo que se inicia. Né? Bom, na Europa, quando começou a ocorrer as lutas da população contra os planos de ajuste neoliberal, né, que passaram a ser implementados depois da crise de 2008, né, para tentar sair dela, o que apareceu, o que a Europa produziu foi uma extrema-direita antiliberal. Foi uma ultradireita antiliberal, né, e protecionista, que criticava, inclusive, os megasistemas bancários, né, que foi o grande motivo para a crise. Né? E isso, olha que interessante, essa produção, essa sociedade que apareceu depois desse neoliberalismo de 2018, é uma sociedade que se aproxima muito das sociedades italiana e alemã dos anos 30, que não coincidentemente também vieram de uma crise, né? A crise de 2009, a crise de 29. Né? Ou seja, são sociedades que são radicalizadas no ponto de vista de questões sociais, é aquela coisa, eu sou conservador nos costumes, né? E um discurso econômico que traz seguridade social, mas na economia eu sou liberal. Né? Então, essa é a ultradireita europeia, uma ultradireita contra os privilégios do sistema bancário, por exemplo. Né? E eu imagino que, para muitos dos que me ouvem agora, é até estranho
de ver uma coisa dessa, pensando na ultradireita brasileira, né? E a questão é justamente essa. No Brasil, isso nunca poderia dar certo. Esse efeito que teve na sociedade europeia nunca poderia ter dado certo aqui, por conta das particularidades que eu mencionei há pouco, né? Então, aqui as coisas são diferentes, né? Aqui o nosso arranjo é outro, né? Aqui há uma espécie de mistura de atendimento de interesses que são contrários. Então, por exemplo, olha só que interessante. Das 4 maiores empresas do Brasil, 2 são estatais, a Petrobras e a BR Distribuidoras. Dos 4 maiores bancos do Brasil, 2 são estatais, né? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Com exceção da China, nenhuma das 10 economias do mundo tem esse tipo de configuração, né? Então, é como se fosse uma espécie de equilíbrio. E esse equilíbrio esteve e está, né, no campo estritamente político. O Brasil é o país, eu lembro vocês, onde até uns anos atrás, até o início dessa década aí, essa última década, 2010, nós tivemos o Partido Social Cristão e o Partido Comunista do Brasil no mesmo governo, no mesmo lado, sabe? É aquilo que Vargas dizia: meus problemas não são meus aliados, não são meus inimigos, são meus aliados, né? Porque são tantos que em algum momento passa a ser difícil de conseguir atender a todos. Então, como é que o PT, com as suas políticas de conciliação, conseguiria continuar atendendo os interesses dos latifundiários, como Paulo Maluf, que foi uma figura, né, certa dos governos petistas, e os interesses do MTST, que estão exatamente na outra corrente, né? Então, esse modelo é um modelo que impede, esse modelo de conciliação, né? É um modelo que impede que o país vá muito para frente, mas também impede que o país vá muito para trás. Então, por exemplo, além da Estônia, o Brasil é o único país no mundo que não faz taxação sobre lucros e dividendos, o que poderia nos dar aí pelo menos 65 bilhões de reais por ano. O IPEA fez um estudo, né, disso em 2015. Isso é uma taxação de 16%, né, que foi a taxação que era quando foi extinta em 96. Os Estados Unidos, por exemplo, cobra 32%. Né? Por outro lado, nenhum país com as dimensões do Brasil e com ao menos 100 milhões de habitantes tem um sistema de saúde integralmente gratuito, com exceção da China, é claro. Então veja, de novo, perceba como o que tentam fazer é uma espécie de equilíbrio, é esse equilíbrio do atendimento de interesses contrários ao qual eu me referia. Mas o problema é que chega um momento em que isso satura, é o que eu estava falando. Chega um momento que não dá para você atender aos interesses de opostos, né? Então, há exatos 10 anos atrás, o Banco Mundial dizia que agora, 2018, 19, 20, o Brasil seria a quinta economia do mundo. Em 2010, o Brasil tinha perspectiva positiva de vida, ou seja, as pessoas que viveram nessa época consideravam que as pessoas das gerações seguintes teriam condições de vida melhor do que eles tiveram, né? E isso não é simplesmente... Vamos lembrar, o Lula entregou o governo, né, e de cada 10 pessoas, 9 consideraram o governo bom ou ótimo, né? E isso, veja, não é simplesmente uma propaganda petista, né? A questão é que essas expectativas realmente existiam. E por que não aconteceu? Né? Porque hoje a gente está, né, exatamente do outro lado da balança. Por conta dessas contradições internas, né, que eu citei. Porque esse tipo de política não foi uma política de combate à desigualdade social. Nessa configuração de fazer conciliação partidária e ideológica, a classe alta, uma vez que ela continua sendo favorecida, ela puxa tudo para cima. Então, pra você ter uma ideia,
Durante os primeiros anos aí, 2010 a 2014, São Paulo e Rio de Janeiro estavam entre as 10 cidades mais caras do mundo para se viver. Então, o PT pode ter tirado 36 milhões de pessoas da miséria, né, levou luz para 17 milhões de famílias, o Luz para Todos, deu um aumento real do salário mínimo de 51%, criou o Bolsa Família, que é reconhecido internacionalmente, mas veja, as classes altas não deixaram de ser beneficiadas. Né? Só que aí a gente tem um outro porquê, então. Né? Porque somente assim foi possível. Com coalizões, né? Com negociações. Quem governou aqui de forma democrática governou desse jeito. Né? Então, é algo estrutural. E é por isso que daí só uma ruptura para mudar o cenário, para quebrar com esse sistema. Literalmente uma revolução, porque é uma quebra de um paradigma que é necessário. E existiu, pelo menos nos últimos 7 anos, no caso do Brasil, né, aquelas manifestações de 13 até hoje, existiu por parte da população um desejo de ruptura do sistema que defende os grandes interesses. Né? Porque naturalmente a gente pode se questionar como é que houve um desejo de ruptura de um sistema, né, que privilegia a classe alta e hoje nós temos o governo Bolsonaro. Né? Mas é justamente isso. Vamos lembrar que o Bolsonaro se elegeu em nome do quê? Da nova política, com o discurso de extinguir ministérios, não de criar, como ele está fazendo, né? Recriar ministérios. Né? De cortar os laços com o Centrão e não de fazer alianças, como ele tem feito. Né? Vamos lembrar que um dos principais lemas do governo Bolsonaro era aquele composto de 3 palavras: acabou a mamata. Né? E a população comprou esse discurso, porque é isso que eles anseiam. O problema é que eles foram enganados. Né? Então, veja, o que o Bolsonaro apresentou como discurso para ser eleito é o discurso da austeridade, que eu citei anteriormente. E com a política neoliberal do Guedes sendo eleita, existia uma ideia, né, de novo, nós somos ingênuos, de achar que o neoliberalismo é uma luta contra os sistemas autoritários. Não, como é que uma política econômica que preza pelo Estado mínimo pode se conciliar com um Estado forte? Só que a verdade é outra. Né? Eu traria para vocês uma fala de um economista austríaco chamado Friedrich Hayek. Ele visitou o Chile, se eu não me engano, em 1983, né? E ele disse o seguinte: muitas vezes é preciso uma ditadura para garantir a liberdade. Né? Aí a gente prontamente se questiona: o que diabos é liberdade para um sujeito que fala uma coisa dessa? Né? O que significa liberdade? Qual é a noção de liberdade que um sujeito desse tem? Né? E são duas liberdades. Né? E são dois ender. Né? A liberdade de prender por parte do Estado e a liberdade de empreender por parte da população. Porque a liberdade, para ele, para o indivíduo, a noção que o Hayek tem de liberdade para o indivíduo é uma concepção de liberdade de propriedade, de ter, né, de possuir. Só que isso até poderia dar certo, né, se não fosse um problema. Essa liberdade nunca é para todo mundo. Né? Essa liberdade nunca é para todo mundo. É sempre para alguns. Né? Então, eu levanto o questionamento. Né? O que é uma sociedade que compreende o exercício de sua emancipação como ter posse de? Né? Essa sociedade que a gente quer, né? Que entende que emancipar-se é possuir a. Né? Isso não é liberdade, isso é servidão. Né? Porque isso não é um mero processo de empreendimento, como eles querem fazer parecer que é. Né? Não, agora todos vocês são empreendedores. Né? Porque vocês devem ter percebido que nos últimos anos tem crescido muito esse discurso, né? Do empreendedorismo. Não, eu sou empreendedor. Né?
eu sou empresário de mim mesmo. Né? O Uber hoje é empresário de acordo com essas pessoas. Né? Só que a essas pessoas, eu gostaria de lembrar o seguinte, eu gostaria de apresentar um dado interessante. É a única coisa que eu vou falar sobre isso. Dois economistas do Banco da Itália, o famoso Banco da Itália, realizaram uma pesquisa com base nos impostos de Florença. E foi uma análise feita de 1471 até 2010. Sabe qual foi a conclusão? Que durante esse intervalo de mais de 5 séculos, mais de 500 anos, as famílias mais ricas de Florença são as mesmas. Ou seja, é claro que são famílias, né, com uma capacidade de entender inacreditável. Né? Com certeza essas famílias hoje assistem o Primo Rico, né, e leem 8 Passos para o Sucesso. Né? É claro que isso tudo é mérito delas. Né? Veja, é, ironia à parte, é justamente essa mentalidade que eles desejam que os explorados tenham, porque aí se torna um jogo em que, pelo mérito, a classe alta ganha, né? E as massas continuam perdendo, mas perdendo de acordo com essa lógica, sem culpa, né? Ué, é porque é apenas mérito, né? Eu tive, você ainda não teve, né? Então, continue trabalhando, continue acordando cedo, continue descansando pouco, dando pouca atenção aos seus filhos, à sua família, à sua saúde física, à sua saúde mental, né? Sendo que, com esse discurso, se você continuar assim, um dia você chega lá. Sendo que o que você está fazendo é simplesmente alimentar o sistema. Né? Então, o Carl Schmitt, um jurista alemão, nazista, do século XX, que aliás foi grande inspiração para o Hayek, ele fala que o estado total, né, ele chama de estado total, o estado grande, né, o estado total que nós queremos é justamente esse, que libera a atividade econômica e que despolitiza a sociedade. Ou seja, que corre atrás dos baderneiros, né, da balbúrdia. É um Estado que vai correr atrás contra a expoliação, né, a exploração, só que libera o empresariado, né, que tem esse espírito do empreendedor, que eu mencionei há pouco, que é o que está vivo hoje na nossa sociedade. Né? E aí, olha que interessante, né? O nazismo, ele perseguiu os baderneiros, né? Ele lutou contra a balbúrdia, e ele foi apoiado por IBM, BMW, Ford, Coca-Cola, Siemens, Hugo Boss, Bayer, Volkswagen. Né? A ditadura militar no Brasil perseguiu, lutou contra a balbúrdia, né? E foi apoiada por quem? O Grupo Ultra, Ford, GM, Grupo Camargo Corrêa, Bradesco, Folha de São Paulo, Globo, Chupa Globo. Né? E o governo Bolsonaro também persegue, né, a balbúrdia. E olha por quem que ele é apoiado. Biorritmo, Smartfit, Coco Bambu, Madeiro, Avan, Centauro, Polishop, Riachuelo. Ou seja, vejam quais regimes se equiparam quando se trata de dar liberdade para o empresariado, né, e despolitizar a sociedade. Né? Então, o modelo do Pinochet, né, o modelo chileno do Pinochet, inclusive que foi inspirado nos ideais do Carl Schmitt, que eu citei agora, né, que é um modelo que mistura militarismo e neoliberalismo, é o que tentam aplicar agora no Brasil. Né? Só que no Chile, isso foi aplicado sobre golpe. E agora em eleição. Nada democrática, na minha opinião. Né? As pessoas têm o hábito de achar que, não, se teve voto, foi democrático. Eu não acho que é exatamente assim, mas enfim, isso é outro papo. Né? Mas enfim, é justamente por isso que é um experimento. Pela primeira vez, vão tentar colocar essa mistura de um neoliberalismo radical e um militarismo a partir de uma democracia formal respeitada. Esse é o modelo porque se os países do Ocidente, 10 anos atrás, como eu mencionei,
criaram uma extrema-direita antiliberal, e evidentemente isso não é bom para os negócios deles, é claro. Aqui, o que estão tentando criar é uma extrema-direita ultra neoliberal, né, para aplicar lá depois, porque é assim que fazem. Né? Primeiro na periferia do mundo, depois em nós. Né? Foi assim com o Chile, inclusive. Né? O primeiro país a instaurar o neoliberalismo não foi os Estados Unidos do Reagan ou a Inglaterra da Thatcher, foi o Chile do Pinochet. Né? Mesmo que as noções e os ideais do neoliberalismo não tenham vindo do Chile. Né? Mas é exatamente isso. O Chile foi um laboratório para o neoliberalismo militarizado. Né? Assim como o Brasil hoje é um laboratório também. Né? Agora, o outro lado da história é o que fazer com o povo que não quer nada disso. Então, em 2017, 71% da população era contrária à reforma da Previdência. E em 2019, já com o governo Bolsonaro eleito, esse percentual ainda persistiu em 65%. Aí você pergunta, como foi aprovada a reforma se os políticos do Congresso, que são representantes do povo, né, e o povo não queria, 65% do povo não queria, como foi eleito? Né? E aí tem um dado interessante. Em 2016, apenas 37 deputados eleitos cumpriram, de fato, todos os requisitos para serem eleitos. Apenas 37 de fato cumpriram, né, os requisitos. O resto foi tudo puxado, 37 de 513. E em 2018, esse número caiu em 10. Né? Ou seja, de todos os 513 deputados que nós temos hoje, apenas 27 de fato representam pessoas diretamente. Né? Cumpriram de fato todos os requisitos. Né? Isso é inaceitável. O Brasil não foi feito para ser uma democracia. O Brasil comprou sua independência em 1825. A República, em 1889, nasceu no golpe. De 1898 até 1930, o que teve foi a política do café com leite. Né? Aí surge Vargas, né, com potencial para acabar, né, com essa política. Né? Aí na eleição do Vargas, teve mais voto do que eleitor. Então, claramente, foi uma eleição fraudada. Vargas não aceita e dá golpe. Né? Fica até 45. Aí presidentes eleitos que não conseguem governar. Né? Teve o suicídio do Vargas, interferência estadunidense, entreguismo para os Estados Unidos do que é nosso. O Jânio que deu golpe nele mesmo, achando que conseguiria voltar dessa forma, né, com uma comoção popular. Né, não dá certo, o Jango assume, né, o João Goulart, e mesmo sendo apoiado por 72% da população naquela época, essa pesquisa inclusive saiu essa semana, né, então mesmo com o apoio de 72% das pessoas, da população, tomou golpe. Aí vem a ditadura militar por 21 anos, a eleição volta de forma indireta, aí no que fica direta, o Collor é eleito e é impeachmentado, o FHC sob muitas alianças, ok? Lula sob muitas alianças, ok? Dilma, que começou a romper, impeachmentada. E aqui estamos nós, discutindo impeachment de novo. Né? Então, parece que é inevitável no Brasil. Né? No ano passado, 14 milhões de famílias voltaram a usar lenha e carvão para conseguir cozinhar. Né? E nenhum dos programas implementados por esse governo respondem a esse tipo de problema. Né? Esse país é um país com muita história, de muita luta e muita resistência, sim. Né? Apesar de que muitas vezes tentam apagar isso. Mas o povo sente, o povo está sentindo na pele que eles estão precisando voltar a usar lenha e carvão. A questão é que agora nós precisamos saber criar espaços comuns de luta, onde todos poderão criar um espaço de fala comum.
Não uma fala comum, mas um espaço comum. E falas que passem por todos. Por isso, eu acho que, nesse sentido, essa frente ampla, que é tão discutida hoje, é uma besteira. Nós chegamos aqui pelo fracasso da conciliação partidária. E olha como a oposição quer derrubar o atual governo. Pela conciliação de novo. Então, caíram matando em cima do Lula porque ele fez as coligações e hoje caem matando em cima dele porque ele falou que ele não quer mais fazer. Quer dizer, a gente está assim, rodando em círculos. E o que eu acho que precisa acontecer é a esquerda sair do armário e se radicalizar. A esquerda precisa sair do armário e mostrar sua cara. E eu penso que isso não só precisa acontecer, como vai acontecer. Em algum momento vai. Porque apenas a radicalização nos trará liberdade. Porque a luta contra esse sistema, e particularmente contra esse governo, é uma luta pela liberdade. A liberdade de ir e vir para os pretos, para os LGBTQI+, para as mulheres, para que os pobres possam, de fato, se emancipar. Então, havemos de nos radicalizar, de mostrar as nossas faces. Quando a extrema-direita diz que está lutando contra o comunismo, contra o socialismo, de certa forma, eles estão certos. Porque eles não estão olhando para trás, eles estão olhando lá para frente. Eles estão lutando contra aqueles que vão aparecer. Por quê? Porque a única forma da gente sair disso é a radicalização. Porque a revolução não é possível até que seja inevitável. Quando os russos invadiram a Hungria e abordaram o Lukács, perguntaram: Lukács, você está armado? E aí ele acenou positivamente, e aí ele tirou do bolso uma caneta e apontou. E falou: sim, eu estou armado. Num ato simbólico, que representa muito o que a gente está passando hoje. Porque nós não podemos nos esquecer que essa é a chave. O conhecimento é a chave para nos mostrar qual é o caminho que a gente precisa percorrer para vencer. Porque nós vamos vencer. Apesar de tudo, a gente vai vencer. Eles vão perder sempre. Hoje e sempre. No Brasil, os militares já perderam uma vez. E vão perder de novo. Era isso. Bom, pessoal, pode ser. A pessoa fala? Como alguns já perceberam, deve estar perto do final da live. Aí a gente ia falar para vocês mandarem as perguntas no final. Aí a opção que a gente está levantando é abrir uma nova live, já que a live tem a duração de 1 hora. E aí vocês podem fazer as perguntas e a gente respondendo. Ok, pessoal? Porque realmente está no final e aí o Instagram ele automaticamente faz a live cair. Aí vocês esperam a gente abrir a live de novo e aí clicam para poder fazer as perguntas e tal, e a gente poder debater melhor. Bom, a gente vai cair em algum momento. Eu comecei a cronometrar, mas eu não me atentei desde o início. Eu estou com 52 minutos aqui, 52 minutos e meio. Eu imagino que deve estar próximo de 57, 55, 57. Acho que sim. Só que, se não houver questões, a gente também não precisa abrir outra. Alguém tem alguma questão? Ela tem que dar aquela leve esperada, porque dá aquele leve delay pro pessoal. Vocês não estão ouvindo o que a gente está falando agora. Vocês estão vendo o nosso passado. A gente descobriu isso ontem no Instagram. O nosso teste, né, Giovana? Tem um delay de 5, 10 segundos, mais ou menos. Aí vocês estão vendo o nosso passado. Bom, já teve umas 6 pessoas. Eu não sei se essas joias são de que sim, nós temos perguntas, ou de um ok
para ir para outro Tipo, lado. ok, a gente quer outra live, que não sei o quê. Aí a Giovana dá risada. Obrigado, Giovana. Você solucionou as nossas questões agora. A Cris eu tenho certeza que tem uma questão. Ah, certeza. A gente Cris é fica, muito ai meu brava. Deus, eu não consigo responder. Socorro. A Agatha, eu sei que gostou da parte do Lucas. Do Lucat. Outra live, ó. Sim, tem uma Então pergunta, ó. vamos encerrar aqui. Aí vocês apareçam na outra. Então, coisa de 1 minuto, tá, gente? E aos que não irão voltar, obrigado. Aí, Kátia, é com você. O povo só me ferra. Também Bom, amo vocês. eu vou fechar aqui então, Beleza. gente. Eu vou abrir outra já imediatamente, ok?